Oi, gente, tudo bem? Tô falando baixinho porque eu acordei de madrugada desde as 4 da manhã e não consigo dormir. E de madrugada é uma hora que vem uns insights. É um momento que até que o cérebro ele fabrica mais algumas substâncias da glândula pineal, então é um momento ideal para você falar com Deus. Eu tô lendo aqui o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. É um capítulo que eu vou fazer mais de um vídeo sobre esse capítulo. Então, assim, o que a gente tem que entender para a gente realmente se conectar com os ensinamentos de Jesus? Os evangelhos não foram escritos quando Jesus estava vivo. Foram obras póstumas. Então, muitas traduções, muitas palavras, por exemplo, algumas palavras que eles usam a palavra ódio, na verdade não quer dizer ódio, quer dizer amar menos. Só que se as pessoas verem isso ao pé da letra, elas acabam não entendendo o real significado. Então aqui tem assim, vou falar um primeiro título. Quem não odeia o seu pai e sua mãe? Aí ele fala assim, né? Essa é uma passagem de Lucas, né? Então, assim, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Se a gente levar ao pé da letra, né, a gente de imediato entende que a gente tem que abandonar a nossa família, os discípulos, para seguir os ensinamentos de Jesus. E é o que eu falei, algumas traduções, elas tiram do real contexto. Porque Jesus, como logo nos capítulos iniciais, ele fala assim que ele não veio cancelar, digamos assim, as leis de Moisés. Ele veio aperfeiçoá-las. Então, se você levar o pé da letra, é meio estranho. Falar assim, eu tenho que abandonar meu pai, eu tenho que abandonar minha mãe. Na verdade, não, porque ele iria contra a lei de Moisés, né? Então, não tem honra seu pai e sua mãe, né? Ama, se eu abandonar minha família, meu marido, meus filhos, para seguir Jesus, eles ficariam arrasados. E aquela lei, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é o quê? Primeiro, ninguém é perfeito, né? Então, ele realmente queriam reunir as ovelhas perdidas que precisavam de alguns estranhamentos dele, né? E o que ele quis dizer assim, se você ama a sua família, né, o seu ente querido. Então, gente, aqui cortou o vídeo. Retomando, então o que quer dizer, né? É você não amar, né, as pessoas acima de Deus. Era só isso que Jesus queria dizer, tá? Então, assim, não é, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, porque foram as traduções, né? Algumas palavras em outras línguas é muito diferente do nosso significado, né? E aqui o que eu já te falei, né? Aqui ele até fala de uma palavra de latim, então ele fala dessas coisas de tradução, as origens gregas, tá? Para quem quer se aprofundar nesse assunto. Então, dos apóstolos, quando ele falava assim, larga tudo e vem, né? O que ele quer dizer? É necessário alguns sacrifícios para um bem maior, né? E tem uma hora que ele fala assim, você não pode seguir e olhar para trás. Ou seja,
há um momento na vida que a gente tem que tomar uma decisão para seguir em frente, né? Eu estou disposto a olhar para frente, a abrir mão das minhas crenças limitantes, né? A fazer uma reforma íntima, né? Então, chega um dado momento que a gente tem que tomar essa decisão, né? Então, assim, há separações necessárias, né? Quantas vezes a gente vê trabalhadores aí nordestinos que largam tudo, vêm para São Paulo para buscar o sustento da família. A separação é necessária, mas a afeição fica, né? Então, as afeições, elas não são quebradas. E aqui tem um título que ele fala assim: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Porque uma das pessoas fala assim: Jesus, eu quero te seguir, mas eu preciso enterrar meu pai. E aí ele fala essa frase: não, deixe que os mortos enterram seus mortos. É muito difícil, principalmente nessa questão do Covid, né? Nós vermos pessoas que nós amamos como uma carcaça, né? Mas aqui, primeira coisa, né? A gente tem que manter o respeito. O ato de fazer um funeral não é pela carcaça, mas é pela lembrança que temos em vida, não é pela matéria, mas é pelo espírito. Então é um sinal de respeito, né? Então, assim, a vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. Então, na verdade, isso aqui não é para você não enterrar, né? Tem que haver o luto, tem que haver a despedida, porque é um sinal de respeito com as lembranças que você tem do seu ente querido. Mas para você não deixar de esquecer que a matéria se foi, mas que o espírito continua, né? Então, assim, por isso que Jesus fala, né? Deixe os mortos enterrar os mortos, né? Então, assim, depois desse prazo de luto que é necessário de mostrar esse respeito com essa lembrança, né? É difícil, tem momentos altos e baixos, você vai chorar, você vai se indignar, mas é para você não se perder. Acreditar que tudo tem um propósito, que a pessoa já cumpriu a jornada dela, que nós não temos inteligência e espiritualidade desenvolvida para entender tudo e aceitar certas situações vindas de Deus, vindas da espiritualidade. Mas aqui ele fala: deixe os mortos seguirem os mortos nesse contexto. Não esqueça, depois dessa dor, seguir aos passos do Mestre, no caminho do amor, da aceitação, né? Que tudo há sacrifícios, mas um dia nós todos vamos estar juntos e todos vamos entender o quanto foi necessário esses momentos de dor para a depuração do espírito, para a evolução do espírito. Gente, continuando para esse mesmo capítulo, né? Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Se a gente lê ao pé da letra, a gente fica até surpreso com as palavras de Jesus, né? Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Isso aqui se refere às crenças limitantes, os bloqueios mentais. Então, um dos principais desafios, principalmente nas questões de escolha religiosa, né? Alguns filhos escolhem seguir caminhos, religiões diferentes dos pais, né? Ou mudança de opções sexuais, enfim, né? Então, assim, o que Jesus levanta aqui quando ele veio trazer a espada é porque ele quer que as pessoas tenham uma análise crítica, né? Que analisem a situação, façam a reflexão, que elas briguem, né? Pelo que elas estão sentindo, pela verdade delas. É isso que ele quis dizer. A gente vê no exemplo um casamento, né? Então, assim, um casamento em que as pessoas estão ainda brigando e tudo mais, você ainda vê uma salvação, porque elas estão se importando com a opinião um do outro. Agora, um casamento indiferente já está quase no fim. Eu achei muito interessante a Mônica Bonfioli, o sobrenome dela é difícil de falar, porque ela fala assim, que o Brasil não está preparado para o armamento, e eu concordo, né? Olha quantos massacres, né? Extermínios entre família também, né?
pai e mãe, pai já matava mãe e vice-versa, marido e mulher, agora estão matando muita criança, assim, os motivos são os mais toscos que a gente tá vendo aí. Então a gente tá vendo o pior karma é aquele dentro de casa. E isso tá vindo muito à tona. Então, aqui até que fala um pouco de Sócrates, Platão, que eles prepararam o caminho, mas na época não estavam preparados para o ensinamento deles, né? Houve tanta distorção que aí veio queimar as pessoas na fogueira, né? Esquecendo muitas coisas que Jesus ensinou, né? Amar seus inimigos, amar ao próximo como a ti mesmo. A fé cegou, ou seja, não tinha fé na alma, né? E aqui esse capítulo fala muito, muito disso. Outra coisa que eu achei interessante, né, que Jesus sempre falou, faz o bem para aqueles que te perseguem, né? Então, assim, a Inquisição distorceu tudo. E aqui eu achei muito interessante que eu lembrei muito dessa fase que a gente está vivendo agora, né? Que aqui nesse capítulo ele fala que haveria séculos e séculos de anos sangrentos. A gente pensa nas guerras. Só que agora haveria mais alguns anos, com um tempo menor, mas com as guerras morais. E é o que a gente vê mais acontecendo, como eu falei, né? A mãe que mata a menina de 24 anos, que joga um bebê num terreno baldio e depois bota fogo, né? Com medo da mãe descobrir que estava grávida, né? Tanta gente querendo ter filho. Outro bombeiro, né? O vizinho denunciou que o cachorro desenterrou um bebê enterrado ali numa casa. Fora os massacres nas escolas. Então, assim, as guerras sangrentas de séculos e séculos, esse período acabou. Agora vai começar as guerras morais. E aí, então, assim, esse capítulo, né, eu sugiro todo mundo ler porque fala muito do momento que a gente está vivendo agora. Então, e como a gente deve passar por tudo isso para evitar maiores problemas. Né? Então, ó, essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que a sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser consequência, as lutas que teriam que sustentar antes de se estabelecer, como primeiro ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem ou confusão. Não foi nada disso. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocavam uma crise, né, movimentando os humores perigosos dos doentes. Né? As pessoas não estavam preparadas para a cura. Né? Por isso que ele foi também crucifixado. Nossa, meu Deus. Crucifixado. Nossa, essa palavra eu já me embananei toda. Mas você entendeu, por isso que Jesus faleceu na cruz. Né? Então, assim, se preparem, nós ainda vamos passar por muitas situações, como premeditada por Jesus. É aquela coisa, gente, se a gente não aprende no amor, vamos aprender pela dor. Até quando? Por isso que eu acho que, independente de religião, se apegar com uma coisa é importante, conhecer a si mesmo é importante, trabalhar questões morais com a educação mais importante ainda. Fica com Deus.